E aí, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nesse sabadão, 12h54. Vamos falar de muita coisa ontem. Mas vamos começar com o Galo, que terça-feira tem duelo pela Libertadores contra o Caracas aqui em BH. Vargas foi convocado para a seleção chilena. Arana foi convocado para a seleção brasileira, disputa da Copa América. E além disso tudo, ainda tem jogadores machucados, desfalques. Será que o elenco do Milito é suficiente? Pela primeira vez na temporada, 2 derrotas seguidas. Uma partida para tirar muitas conclusões negativas que às vezes são necessárias para melhorar. Uma hora a gente vai perder, que não sirva de lição. Saber lidar com a ausência de jogadores importantes certamente é uma lição. Na derrota para o Peñarol no Uruguai, Scarpa viu o jogo do banco de reservas, estava com um problema no pé. E Otávio, que ganhou sequência com a chegada de Milito, acabou deixando a partida ainda no primeiro tempo, lesionado. Um jogador muito importante, penso que temos um grupo bem forte e claramente o nosso jogo continua da mesma forma, né? Não continuou no jogo seguinte pela Copa do Brasil contra o Sport, sem Hulk entre os relacionados. Segundo o Atlético, o camisa 7 precisou resolver problemas pessoais. O Galo perdeu do Sport, mas avançou na Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Necessitamos que jogue quem jogue. Precisamos de todo o grupo de jogadores e precisamos que jogue quem jogue. O nível da equipe e do jogo não diminua. Não se ressienta. O discurso de Gabriel Milito exige força máxima do elenco. Por isso, algumas ausências já certas nas próximas semanas preocupam o torcedor. Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Convocado para a Copa América, Arana se apresenta à seleção no próximo dia 30. Ou seja, o último jogo do lateral esquerdo pelo Atlético antes de vestir a camisa do Brasil será contra o Caracas na terça que vem. Outro desfalque por convocação é o de Eduardo Vargas. O atacante vai defender o Chile no amistoso contra o Paraguai. Nome frequente na lista de convocados do Equador, Alan Franco também pode desfalcar a equipe. Ausências que se juntam a 3 nomes no departamento médico. Um deles, Rubens, seria o substituto imediato de Arana, mas o lateral teve uma lesão no joelho esquerdo. O clube não divulgou o tempo de recuperação. A saída de Gemerson para o Grêmio também abre um buraco na zaga, que já vem contando com um volante batalha improvisado na posição. Para um treinador que eventualmente gosta de usar 3 zagueiros, o Galo quase não tem peça de reposição. Acho que é ali que o Atlético deveria centrar os esforços nessa próxima janela. Aqui dentro do clube, o trabalho é feito para que as contratações elas sejam assertivas. A gente quer um elenco competitivo, a gente não traz jogador para compor. Por enquanto, Bernard é o único reforço da próxima janela. Mas para o treinador, o problema não está em um elenco curto, e sim nos erros cometidos nos últimos 2 jogos. Quando se perde e não se cresce, volta a perder. Em campo, quando um aprende com o erro, esse erro não volta a ocorrer. Aí está o crescimento da equipe. Driblar as ausências, tanto as inesperadas quanto as que estão por vir. Lição para o Atlético de Gabriel Milito voltar a vencer. E o Brasil engrenou na Liga das Nações de Vôlei, segunda vitória seguida, ontem 3-1 sobre a Sérvia, melhor atuação até agora. Petkovic, o mais brasileiro dos sérvios, estava... Que o Pedro me fez foi uma convocação, né? Por uma função nova, onde vou mergulhar e me dedicar para fazer o meu melhor. Vamos aguardar, né? Zagueiros da base do Cruzeiro, colhem no cara, hein? Ele sabia jogar na zaga, tá? Jogava mais ou menos. Bom, vamos falar do Galo agora, que na terça-feira tem duelo contra o Caracas pela Libertadores, jogo aqui em BH na Arena MRV.
o Milito tá tendo alguns desfalques, principalmente na parte da marcação, né? O Gemerson foi pro Grêmio. Esse definitivo, né? Acho que a saída do Gemerson tem muito a ver também com a pressão que recebeu de certa parte da torcida em algum momento da temporada, né? Acho que ele tem o direito de seguir a carreira por onde foi. O Atlético tem que arrumar soluções, né? Acho que vai trabalhar no mercado bem, se trouxer o Júnior Alonso, que é o nome que está sendo mais especulado, é um cara que tem identificação, que oferece até uma saída de bola de mais qualidade que a do Gemerson, mas também vai ter que fazer adaptações olhando para o meio campo, né? Porque se o Gemerson é um que já saiu, eu acho que no curto prazo vai perder mais um zagueiro, né? O Batalha estava bem de zagueiro, mas deve ter que voltar pro meio. O jogo contra o Sport mostrou que, na ausência do Otávio, que tá machucado, e daqui a pouco do Alan Franco, né, que vai pra seleção, é importante ter o Batalha com a presença física dele no meio. E aí abre mais um espaço na zaga que talvez o Atlético tenha que trabalhar no mercado para repor. Acho que pode até pensar em trazer um volante de qualidade para ser mais um dentro desse elenco, porque o Milito tem usado as 3 melhores opções de volante dele, Maurício, no time titular. É isso. Batalha na zaga, Otávio e Franco como volantes de fato no time. Perfeito. Galo já classificado para as oitavas de final da Libertadores. Vamos mudar. Thiago Reis está chegando. Ele é o repórter do Seu Nome e Seu Bairro com as primeiras informações do Atlético. Um abraço. Bom dia, Thiago. Um abraço, bom dia pra você, Cirilo, pra quem se liga no Rádio Esportes em sabadão, 11h38, sem futebol, né? Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético não teve seu jogo, então, com o Braga. Agora pensando em quê? Libertadores, Cirilo. Na terça-feira, compromisso do Atlético fechando esta primeira fase diante do Caracas. Aliás, Cirilo conversava com companheiros da Venezuela, situação atípica, digamos assim, do Caracas, que eu vou trazer já no Rádio Esportes, uma situação diferente envolvendo esse time adversário do Atlético no compromisso da semana. Pensando então nesse jogo, técnico Gabi Milito comandou a atividade pela manhã, tá fechando agora essa preparação na Cidade do Galo, finalizando esse treinamento já na reta final da atividade deste sábado com os jogadores atleticanos. E Cirilo, um tema que vem sendo debatido nas rodas internas do Atlético, torcedor também fala bastante a respeito do aproveitamento do Hulk desde a chegada do técnico Milito. Tem a questão dos gols, né, que também com dificuldade para acontecer, mas o Hulk tem sido substituído em quase todos os jogos. Em outros, poupado, ficando de fora. O que era, até bem pouco tempo, impensável no Atlético, substituir o Hulk, o super-herói atleticano, isso vem acontecendo em quase todos os jogos com o técnico Milito. Então a Itatiaia foi atrás da preparação física para uma resposta técnica, entender o que está acontecendo, saber do entendimento do Milito quanto ao aproveitamento do Hulk. Ele mesmo, Milito, já falou sobre isso algumas vezes, mas agora vamos trazer aqui no Rádio Esportes uma palavra importante do preparador físico, Cristiano Nunes, a respeito deste aproveitamento, como tem sido esse trabalho com o Hulk desde a chegada do comandante Gabi Milito. Fala aí, Cristiano. Na verdade, dificilmente o Hulk se ausenta de algum jogo, né? Então essa conversa ela tem acontecido internamente, existe uma relação muito boa entre o Gabriel Milito e os atletas, existe uma relação muito boa entre o Gabriel Milito e o Hulk. Então, à medida que seja necessário você segurar um pouquinho em virtude de uma sequência grande de jogos, o Hulk também está disposto a entender essa necessidade para que o seu rendimento, para que o seu desempenho seja o melhor possível. Mas nós sabemos, né, que realmente o Hulk é um atleta fora da curva, um atleta que já tem aí mais, se não me engano, 200 jogos, algo em torno disso. Né, nessas 3 temporadas e meia, ainda não chegou na metade da 4ª temporada. Então isso é realmente um atleta que tem esse número de partidas, é difícil encontrar, e o mais importante, né, mantendo um bom desempenho, mantendo uma regularidade, sendo decisivos nos momentos importantes. Então nós somos assim felizes e honrados de ter um atleta desse gabarito nos defendendo a camisa do Clube Atlético Mineiro, e esperamos que ele continue nessa mesma toada, com esse mesmo desempenho e nos ajudando aí na sequência. Muito bem, este é o preparador físico do Atlético, Cristiano Nunes. Ele destacou alguns pontos importantes, Cirilo, que eu vou aqui também ressaltar para análise de vocês aí nos estúdios.
ele fala, né, sobre a cabeça do Hulk. Isso é um ponto fundamental. Um outro jogador, talvez alguém mais mimado, digamos assim, podia fazer um bico, torcer a cara. Você nunca viu o Hulk fazer isso, pelo menos não publicamente, né? A gente nunca viu o Hulk se queixar dessa situação publicamente. Por mais que saibamos que o Hulk quer ser aproveitado ao máximo, que nenhum jogador gosta de ser substituído, mas o Hulk tem se mostrado, como já é do seu feitio, muito ético, sempre pronto a atender a demanda do treinador. Então quero agora a análise de vocês. Tá certo, Milito, nessa preservação do Hulk, mesmo dentro de alguns jogos, em outros até o tirando um pouco mais de minutos? E aí, qual é a análise de vocês, hein, Cirilo? Pô, Thiago, Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Um abraço, viu, Cirilo, pra você, pro cabeça de nós todos, o nosso querido Léo Figueiredo e pra toda a nossa audiência que é consagradora, aliás, 2 milhões, 2, eu não disse 1, eu não disse meio, eu falei 2 milhões no YouTube, tá bom? Tá bom, se for juntar com o outro canal, nós estamos quase chegando a 2,5, tá? Aí, ó, eu falei 2 milhões, muita gente tá falando, joga o dicionário nele. É porque a gente conquistou 1 milhão por vez. A gente isso. Na humildade. 1 milhão, outro milhão. A gente fala, exatamente. Ale, o negócio é o seguinte, o Thiago até trouxe a palavra do Cristiano Nunes, né? O responsável pela coordenação da preparação física do Atlético. E muito se fala quanto ao futebol atual, né? De preservar atleta, de rodar grupo, de descansar os jogadores dentro das próprias partidas. Isso tem acontecido no Atlético com o Hulk, é algo que não acontecia, né? O Léo, que tá aqui também conosco, e daqui a pouco eu dou bom dia ao Léo, sempre fala, o craque não dá pra tirar, mas parece que o entendimento tem mudado, né? Tem acontecido de uma maneira diferente. Você encara isso com naturalidade e você acredita que dentro do elenco os caras também encarem com naturalidade esse cenário, já que mudou o jeito de jogar, mudou o treinador, mudou a maneira de entender futebol, Ale? Eu acho que não tem muita saída, né? Não dá pra gente brigar com a ciência. Ou você para um pouco o atleta para que ele, não para ele descansar, mas para ele se recondicionar, para se recuperar e para se preparar, ou ele vai ser parado, né? Isso aí não tem como fugir essa realidade pela intensidade, pelo calendário, até pela forma que o Milito entende o jogo também. Então, acho que isso é uma realidade que é presente para todo mundo, né? Você pegar aí os principais clubes, os concorrentes aí do Atlético de forma direta, a gente sempre fala de Flamengo, de Palmeiras, também utilizam desse artifício, né? É que no caso do Hulk a gente não estava muito acostumado, até porque com o Filipão o time era mais posicional, ele não tinha tantas obrigações defensivas, enfim. Mas nesse caso, né, essa ausência do Hulk foi por um motivo importante. E quando você me perguntou, foi na quarta-feira, né? Na quarta-feira. Quarta-feira. Eu até me emocionei depois de ter falado com ele e eu quero tranquilizar todo mundo que gosta do Hulk, né? Falar do torcedor do Atlético, eu acho que é ser econômico, mas todo mundo que gosta do Hulk, é muita gente mesmo, que tá tudo bem e as coisas foram resolvidas, graças a Deus, e que não há nenhum tipo de risco, mas nesse caso foi uma exceção, mas de qualquer maneira eu acho que não dá pra brigar com a ciência. Eu acho que todos os clubes, se quiserem jogar de forma intensa e dinâmica, vão ter que recorrer a esse revezamento. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos, inclusive ao meu amigo que está magrinho, mas continua feio. Obrigado. Isso aí não tinha como mudar, só no caso a reencarnação. É porque eu não posso, né? Eu não posso ficar só levando as alfinetadas, entendeu, Cirilo? Eu vou te falar, esse é um apelido que a gente fala que é só para os gigantes. Milton Neves, Paulo Calçado, Everaldo Marques, Rogério Volgan, são as grandes cabeças desse país. Muito obrigado, você citou só gente boa aí, me fico feliz. Dito isso, Léo Figueiredo, você sempre dizia, o craque eu não tiro. Depende, Léo? O craque eu não tiro, mas tem um depende. Mas eu continuo não querendo tirar, Cirilo. Eu acho que o Ale tá certo. Você perguntou se eles gostam, não gostam. Sair, não gosta, né? Não gosta. Eu acho que a ciência, como disse o Ale, ela precisa ser respeitada, né? Você não precisa exigir do seu craque que esteja em campo os 90 o tempo todo, mesmo ele querendo ficar, se ainda não é necessário, mas quando necessário fica. Então é por isso que eu acho que existe uma condicionante aí, numa frase que nem é minha, o meu poderia é do Caixa. E eu segui e concordo muito com o Caixa nisso. O craque eu não tiro. A não ser que o jogo já está decidido, o jogo já está próximo de um final, e aí eu posso dar um descanso, quero dar uma oportunidade para outro, aí eu posso até pensar em tirar o craque. Mas se ainda estiver algo em disputa, o craque eu não tiro.
Porque eu acho que jogador que é craque, porque essa palavra ficou muito banalizada também, né? O cara que é craque mesmo, o Hulk é um craque. Ele sabe, inclusive, a hora de sair. Ele sabe. O Hulk, se ele chegar no ponto, não aguento, e olha que ele é um trator, ele é o Hulk. Mas se ele achar, não aguento mais, professor, me tira aqui. Porque, cara, ele vai tentar fazer o melhor até se esgotar. Se esgotar, o cara que é craque, ele tem que ser craque não só fisicamente, tecnicamente, mas tem que ser mentalmente também. E tem que ser craque para o time, pensando no que é melhor para o time, não só para ele. Então, eu continuo não tirando o craque, mas considero e respeito o que faz, por exemplo, o Milito, que é tentar poupar o Hulk de ter uma lesão lá na frente e dar algum descanso, mesmo sabendo que o Hulk não gosta de sair. Que os jogadores não gostam de sair, né? O Ale até ampliou. Porque quando o cara não é um craque, não é nem questão dele não querer sair, né? Ele não manda muito. Agora, quando você é o craque do time... Tem gente que não devia nem ter entrado. Né? Não vou citar nomes aqui, mas eu acho que esse que o Hulk tem feito aí nos últimos tempos, que é o seguinte: qualquer coisa eu não vou, professor. Eu não vou. Porque daí ele fica treinando, se condicionando. Também aproveita, evidentemente, fica perto da família, já que... Não tem o desgaste da viagem também, Da viagem, né? E tal. Então, acho que esse aí é o melhor. Agora, tirar ele no meio do jogo, se ele não pediu pra sair, também é bem complicado. Siga seu nome e seu bairro. É isso, vamos acompanhar, né? Esse trabalho do Milito e quanto também ao aproveitamento do Hulk. Sempre importante, como destacou bem o Ale, muito querido por todos. Que bom que tá tudo bem com o Hulk, pra alegria do torcedor atleticano que sabe que vai ter o seu principal jogador inteiro nessa reta final de primeira fase da Libertadores. Ô Cirilo, daqui a pouco eu volto pra falar desse adversário do Atlético, situação inusitada que tá vivendo o Caracas no seu calendário, uma situação diferente. A gente sabe de tudo que tá se passando na Venezuela e eu vou contar um pouquinho dessa história aqui no Rádio Esportes. E claro, vamos falar muito mais do galão da massa para quem se liga na Itatiaia neste sabadão. Agora eu volto com você, Cirilo. Obrigado, Thiago Reis. Ele é o repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Daqui a pouquinho tem mais do Atlético aqui no Rádio Esportes.